Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de geografia agora do 9º ano. Deixa eu mandar um forte abraço aqui para minha escola, Escola Caetano Monteiro, a qual semana passada a gente teve um encontro ali, entregando atividades ali para os alunos, e foi um momento rápido, né? Com toda a segurança do mundo, colocando a máscara, utilizando o álcool, mantendo o distanciamento, mas a gente entregou as atividades aí para vários alunos ali da Escola Caetano Monteiro. Então um forte abraço a toda a família Caetano Monteiro, a todos os nossos colegas que participaram, e os que não participaram no momento também, e também a todos os alunos também que participaram, e os que não foram, da próxima vez a gente está esperando também. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês. Vamos lá. Hoje, em Geografia, nós iremos falar um pouquinho sobre a urbanização da Ásia e as megacidades. A gente vai entender o que é uma megacidade, né? A gente tem aí o processo de urbanização, o processo de industrialização que vai contribuir nessa urbanização, porque ainda desde a época da Revolução Industrial, que a gente já viu que inicia-se em meados do século XVIII, em 1750, por aí, começa a se iniciar o processo de industrialização. Essa industrialização, ela vai atrair as pessoas de áreas rurais para áreas urbanas, promovendo, né, dessa forma o processo de urbanização, ou seja, né, as pessoas irão agora se deslocar com maior quantidade ali para as cidades. E aí virá junto com esse processo de urbanização, que é um processo crescente, que não tem mais retorno, que a tendência é sempre aumentar nos grandes centros urbanos, ou seja, nas grandes cidades, o contingente, ou seja, a quantidade de pessoas, ainda desde a época, se a gente analisar direitinho, desde a época que se inicia isso aí através da Revolução Industrial. Então, a partir de então, começa todo esse processo de chegada dos indivíduos aí nas cidades, né? E a industrialização ela vai promover duas formas de levar as pessoas até os centros urbanos, correto? E aí a gente vai entender um pouquinho desse processo de urbanização crescente justamente no continente asiático, visto que estamos falando justamente sobre esse continente aí já tem um tempinho, né? E essas megacidades, a gente vai entender o que é uma megacidade. Vamos analisar o que é uma grande cidade, uma megacidade. Prosseguindo, vamos lá. Próximo slide. Uma travadazinha aqui, mas a gente vai chegar. Então é isso, pessoal. Então a gente vai entender como é esse processo de formação das megacidades aí que é contribuir. Aqui a gente tem um mapazinho, né? A gente tem uma imagem, uma figura, e ela está demonstrando aí uma grande quantidade aí de cidades, né? De metrópoles, de megacidades aí que vão se formando aí em determinados locais, né? É a quantidade de habitantes de cada uma delas. E nós temos alguns conceitos de megacidade, né? O que seria uma megacidade? Seria uma cidade que ela possui mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, ela é conhecida como megacidade, né? Então ela vai aumentando até chegar a essa quantidade aí. E nós temos algumas delas também aqui presente no nosso território, no território brasileiro, como a cidade de São Paulo, por exemplo. Ela é uma megacidade também, se não estou enganado, a cidade de Rio de Janeiro também, ela é considerada uma megacidade em que ela ultrapassa esse contingente populacional, ou seja, 10 milhões de pessoas, né? E hoje ela está, inclusive São Paulo, é uma das cidades mais populosas aí do mundo, né? Beleza? Então o conceito basicamente é esse: as cidades do continente asiático tiveram um rápido crescimento e por isso vivem as consequências desse fenômeno. Além disso, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas, da ONU, em 2030 o mundo contará com 41 megacidades, ou seja, 41 cidades acima de 10 milhões de habitantes. Isto é, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, sendo 23 delas aonde? No continente asiático. Então, 23 delas a gente vai perceber que nós teremos aqui justamente no continente asiático. Nós teremos essas quantidades de cidades, mais da metade, né? Mais da metade dessa previsão para 2030 aí, nós teremos essa quantidade de megacidades no continente asiático. Beleza? Prosseguindo, a gente observa o seguinte, pessoal, também já no continente asiático nós temos a presença de grande quantidade populacional.
a China, a gente sempre fala, sempre comenta, a China é o país do mundo com maior quantidade de pessoas. 1 bilhão, já tem 1 bilhão, beirando já 1 bilhão a 400 milhões de habitantes. Seguida de quem? Da Índia também, com mais de 1 bilhão, 1 bilhão 300 e alguns milhões de habitantes também na Índia. E aí vem outras, o processo de crescimento econômico promovido pela China, ele vai arrastando também outros países ali próximo, né? Crescendo também. Tóquio também é uma cidade importante, é uma mega cidade, ela possui uma grande quantidade populacional também. Se eu não estou enganado, atualmente ela tem mais quantidade de pessoas, né? Mais de 20 milhões de pessoas tem aí a cidade de Tóquio. E olha só, essas figuras aqui, elas vão levar a gente a entender um pouquinho sobre esse processo de urbanização, ou seja, essa passagem de pessoas, a saída de pessoas do campo para as áreas urbanas, né? E terão processos que vão contribuir. O processo industrial, nós vemos aqui ao fundo uma indústria, esse processo industrial vai levar o quê? Uma migração. Migração para onde? Para os grandes centros urbanos, inchando, né? Inchando aí esses grandes centros urbanos, deixando eles totalmente inchados, uma grande quantidade de pessoas. Juntamente com isso, virão vários problemas, saneamento básico, infraestrutura, doenças e tudo mais, violência, desemprego, miséria, fome e tudo mais, correto? E aí a gente tem a industrialização, migração, levando aos grandes centros urbanos. A industrialização, ela vai ter dois pontos que a gente vai entender daqui um pouquinho. A industrialização, ela tanto vai atrair, certo? As pessoas para os grandes centros urbanos, a industrialização atrai as pessoas para os grandes centros urbanos, com a industrialização do campo, e a gente vê ali uma industrialização no campo, ela vai levar com que as pessoas venham se deslocar do campo para os grandes centros urbanos. Por quê? Porque aqui a gente vê o quê? Uma máquina colheitadeira, né? Ou então uma máquina que ela não é uma máquina colheitadeira, é uma máquina que está detetizando. Se eu estou enganado aqui pela essa imagem, ela está detetizando ali, ou fazendo um processo ali, aguando o local, a lavoura e tudo mais. Isso aí seria um serviço que ela vai tomar, né? Esse processo de mecanização e industrialização do campo, a mecanização do campo, vai ser um serviço realizado por uma única pessoa, tirando o emprego, o trabalho, a mão de obra de várias outras pessoas. Então, o processo de mecanização do campo, ela vai retirar a mão de obra, o trabalho de várias pessoas. Sem trabalho, essas pessoas só terão um caminho. O quê? O deslocamento, o êxodo para os grandes centros urbanos, o êxodo rural para os grandes centros urbanos. Pegou a ideia, pessoal? Então é isso aí, olha só, no nosso texto a gente vê isso mais claro. A urbanização envolve o crescimento da população urbana e da extensão territorial das cidades. Então a população aumenta, consequentemente o tamanho, a extensão daquela área, né, urbana vai aumentar também. O êxodo rural e a industrialização têm forte influência no processo urbano. O êxodo rural é justamente a saída do homem do campo junto com a sua família para as cidades. A industrialização vai contribuir como atrativo, ela vai atrair as pessoas, correto? E o êxodo rural levando essas pessoas. Então são dois processos que vão contribuir, né? Aí vem a gente entender como a industrialização vai influenciar nisso. A industrialização funciona como um fator atrativo em direção às cidades. Pegou a ideia? Então, esse processo de industrialização irá atrair as pessoas para cá, para os grandes centros urbanos. Por quê? Porque é ali onde nós vemos as grandes indústrias, né? Montadora de veículos, que é o carro-chefe, né? O braço forte aqui da industrialização brasileira. Ok? Bom, e contraditoriamente, isso é contraditório, você fala um negócio, vê outro, faz uma coisa e é outra, entendeu? Como um fator repulsivo, está repulsando, repulsivo, está empurrando, né? Impulsionando a população do meio rural, olha só, a ocupar as cidades em virtude da modernização do meio rural. É isso que a gente falou. Então temos o processo de mecanização, modernizou,
Assim a gente pode observar, não aqui na nossa geografia, que ela tem bastante acidentados, né? Temos morros aqui e tudo mais, então não temos aquele processo de mecanização com aquelas máquinas colheitadeiras. Mas em estados, por exemplo, estado de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, ele já tem um processozinho, a terra, a geografia do solo ela já é mais favorável a você colocar um tipo de equipamento que ele vai fazer. Isso aí vai tirando um emprego de 60 a 80 trabalhadores naquele momento. Então, isso aí é também um fator que vai contribuir para a ida das pessoas para os grandes centros urbanos. Correto? Prosseguindo, vamos lá. E aí a gente tem uma tabela, né? As maiores concentrações urbanas, tanto em 1970 quanto em 2015. Populações em milhões. Olha só, Tóquio, nós temos aí, o Japão, a capital do Japão, ela tem essa quantidade de pessoas. Olha só, mais de 16 milhões de habitantes, 16,5 milhões de habitantes, isso em 1970. Muitos de nós, vamos colocar assim, a gente não era nem nascido. Até de quando, Rubens? Que ano? 99. Pronto, Rubens não era nem nascido, a quantidade de pessoas aí já em Tóquio já era de 16,5 milhões. Em 2015, Mumbai, na Índia, era de 28,2 milhões. Olha só, e aí vai indo, né? Nova York, Estados Unidos, era de 16,2. Já em 2015, Tóquio, no Japão, já passa de 26,4. Singapura, né, na China, era 11,2 milhões de pessoas em 1970. Lagos, na Nigéria, já era 23,2. Osaka, no Japão, outra cidade, aqui ó, cidades todas da Ásia, né? Observe que são cidades asiáticas. Você perceba isso em 1970. Nós temos lá a Ásia, 2 da Ásia ali por enquanto. Nós temos 3 ali da Ásia. Nós temos uma da África também e outra da América. Aqui nós tínhamos Osaka, Japão, com 9,4 na quarta posição, né? Ali em 2015, Bangladesh com 23, né? Da casa Bangladesh com 23,0 milhões de habitantes. E na quinta colocação, em 1970, nós tínhamos a cidade do México, com 9,1 milhões. Ainda não era uma mega cidade, pelo menos nos padrões que a gente observa hoje. Tanto essas duas aqui não eram mega cidades ainda, né? Porque mega cidades seriam acima de 10 milhões de habitantes. E aí, já em 2015, nós temos ali a inclusão do Brasil, né? Da cidade de São Paulo, aí, com mais de 20 milhões de habitantes. Nós temos ali em 2015 já São Paulo. Hoje, São Paulo, eu dei uma olhadinha no ranking ali, São Paulo hoje ela ocupa a terceira posição, certo? Atrás de Tóquio. Ela ocupa a terceira posição aí do ranking da colocação de pessoas com milhões de habitantes. Ok? Prosseguindo, nós temos aí ainda, né, a continuação daquelas informações. O sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º colocado aí, tanto no ano de 1970 quanto no ano de 2015. Observe aí direitinho, né, quantas cidades aí nós observamos. Observe que todas elas têm uma grande quantidade de países do continente asiático, né, ali a Índia, a Indonésia e tudo mais, né, tanto lá em 2015 quanto também aqui em 1970, aqui ó, China também já se aproximando ali de ser uma mega cidade ali com 8,1 milhões de habitantes. Ok, pessoal? Aqui está a nossa fonte, onde a gente tirou essas informações. Ok, prosseguindo, deu para a gente entender, né, o crescimento aí ao longo dos anos. 1970 tinha um crescimento e essas cidades vão aumentando o seu crescimento, umas aumentarão mais, outras menos, mas elas irão ali ocupar as posições de mega cidade também. Olha só, urbanização, segundo do Brasil, né? Qual o conceito de urbanização do Brasil? Tem os vários conceitos que a gente pode observar. Aqui nós temos o retrato de duas cidades, mega cidades aqui brasileiras, né? O estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui algumas imagens, figura mostrando aqui justamente ali a cidade de São Paulo, né? Aqui nós temos o MASP, né? O Museu de São Paulo. Nós temos ali a homenagem, se eu estou enganado, a homenagem aos bandeirantes, e ali nós temos o Pão de Açúcar, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, bem, dá para a gente observar os maiores centros urbanos aí do Brasil. Só lembrando que São Paulo é a cidade mais importante economicamente,
industrialmente todo o território brasileiro, a cidade de São Paulo, né? Beleza? E uma mega cidade também com mais de 20 milhões de habitantes. Atrás vem o Rio de Janeiro também, como a segunda economia mais importante aí do Brasil e também uma das mega cidades aí importantes também aqui no nosso território brasileiro. Olha só, a urbanização, o conceito de urbanização no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é considerado urbana aquela sociedade residente em cidades ou distritos com mais de 2.000 habitantes. Esse é o conceito aí que se tem de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos aí as consideradas cidades aí, né? Segundo o IBGE. Prosseguindo, pessoal, olha só, e o processo, né? Os processos de urbanização, o que ele vem trazer? Qual o problema que vem acompanhado desse crescimento? Desordenado, não planejado, desenfreado e tudo mais. É um processo que vai continuar. Nós temos aí construções não planejadas, sem ruas, né? Sem acesso, sem a chamada mobilidade, né? Que vai prejudicar encosta de morros e tudo mais. Isso é um dos problemas que a gente pode citar. Tem casas de grande, médio, pequeno porte, a gente vê aqui uma até de grande porte, ou médio porte, pequeno porte, ou seja, tem várias construções e geralmente encostas de barreira. Isso aí vai trazer problemas como deslizamentos e tudo mais. Correto, pessoal? Então, olha só, alguns problemas que a gente pode observar nesse processo, né? A urbanização atualmente tem como características marcantes a grande transferência de população para as cidades, sobretudo para as grandes metrópoles, as grandes cidades, grandes centros urbanos, o que gera uma série de problemas, como a chamada macrocefalia urbana, isso é, ou seja, o inchaço urbano, o crescimento urbano, o inchaço de quê? De pessoas, população ali naquele território. O boom quer dizer de uma hora para outra dá tipo uma explosão, né, demográfica. O boom demográfico, essa explosão demográfica é uma das principais questões das grandes cidades, sobretudo no mundo subdesenvolvido, onde a infraestrutura urbana é pouco. Isso aqui é um processo aí onde falta, né, um processo de infraestrutura, de organização da cidade, né, de construção de praças, de áreas de lazer, de acesso para as pessoas poderem transitar, para poder levar produtos, mercadorias, serviços, tudo isso aí vai faltar. No local onde não tem um planejamento, aonde está o acesso aqui? Para poder se levar um material de construção, materiais de alimentação, alimento de uma forma geral, um gás, alguma coisa desse tipo, sistema de comunicação, de correios, mercadorias. Como é que se vai fazer isso aí? Como pode se fazer isso aí se não tem um planejamento? Beleza? Então, esses são os problemas que vão acompanhando aí esse processo, esse boom demográfico, esse inchaço demográfico, sem ter um estudo, um planejamento, né? Na maior parte das cidades dos países pobres, e isso aí a gente vê onde? Nos países subdesenvolvidos que estão crescendo dessa forma, ou países pobres, né? E em alguns países em desenvolvimento, a oferta de serviços sociais de saúde, outra questão, outro problema, falta de saúde, educação, não acompanha a ocupação do espaço geográfico. Então, não é só na forma da estrutura da cidade, não, mas também acesso a esses serviços, saúde e educação, que é principal, né? Gerando muita preocupação quanto à qualidade de vida que tem caído por conta desses problemas ambientais. Então, tudo isso aí vai gerar o quê? A qualidade de vida. Você não tem aquela expectativa de vida boa, saudável e tudo mais, né? Por conta da geração desse crescimento não acompanhado pela questão da educação e saúde. Pela educação você sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, como se prevenir de doenças, como evitar doenças e tudo mais, e a saúde vai tratar em um momento que a pessoa necessite. Mas se não for acompanhado, e geralmente em países subdesenvolvidos, em países pobres, esse crescimento populacional não é acompanhado por esses dois serviços aí, educação e saúde. Prosseguindo, o processo de urbanização na Ásia tem a ver com isso aqui, pessoal. O crescimento, né, o rápido crescimento ali que a gente falou, né, justamente desses chamados os tigres asiáticos, novos tigres asiáticos e os novíssimos tigres asiáticos. São as economias que cresceram. Por que é chamado de tigres? Porque elas cresceram com uma rapidez muito grande, né? Foi um processo de industrialização, de crescimento econômico muito grande. Então, por isso é chamado de tigres, né? Pela essa agilidade, né? Aí nós temos países como Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, né?
Formosa, que é Taiwan, que a gente já estudou essas cidades também, né? Polinésia, Filipinas, Tailândia, ou seja, países que tiveram esse grande processo de desenvolvimento econômico, promovendo, possibilitando o rápido crescimento populacional no continente asiático. Porque todos esses países que nós falamos aqui, dos tigres asiáticos, eles pertencem ao continente asiático, ok? Então, olha só, o rápido crescimento das grandes cidades dos países que fazem parte dos tigres asiáticos, né? Como Hong Kong, China. Hong Kong é aquela parte, né? Aquela parte ali que ainda está a ser devolvida, justamente, que está naquele processo de evolução ali para a China, né? Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, que a gente vê que é a parte insular ali da China também. E os novíssimos tigres, né, também apresentam rápida urbanização devido ao seu caráter emergente de crescimento. São eles: a Malásia, Tailândia, Indonésia, seguidos de Filipinas e Vietnã. Esses dois últimos sendo considerados novíssimos tigres asiáticos. Então, o crescimento deles, o crescimento industrial deles, aumenta o crescimento urbano, o crescimento das populações, e as suas cidades também começam a ter aquele inchaço, né, populacional. Prosseguindo, os problemas, né, mais uma vez os problemas aí que nós temos aí, a questão da falta de saneamento básico, a falta de acesso, a falta de moradia, tudo isso vem acompanhado nesses países aí, que estão crescendo, principalmente nesses países que nós falamos aí, emergentes, pobres e tudo mais. O crescimento populacional das grandes cidades proporciona esses problemas: desemprego, falta de moradia, a pobreza, os riscos ambientais, sociais e a urbanização acelerada, com uma deficiência de saneamento básico, entre outros. Então nós temos uma série desses riscos, e a série desses riscos vão acompanhar esse crescimento não planejado. As megacidades também apresentam outros, né, problemas ainda maiores. O surgimento das chamadas doenças da miséria. Quais são elas? Dengue, tuberculose, chagas, né? Lembrando que todas essas doenças são por falta de combate a ela. A dengue, causada pelo mosquitozinho, que tem que ser combatido. A falta de água, o armazenamento de água de uma forma não controlada, ele vai proporcionar a dengue, né? A tuberculose, que é uma doença pulmonar, geralmente que é transmissível de pessoa para pessoa através das vias aéreas e tudo mais. A doença de Chagas também, pela picada do mosquito, também ocasiona isso aí. E onde tem, digamos assim, pobreza extrema, miséria, né, acúmulo de lixo e tudo mais, vai proporcionar a criação desses insetos aí que vão causar essas doenças, né? A doença do desenvolvimento, que é o quê? Problemas cardiovasculares, né? Estresse, má alimentação, tudo mais, correria, tudo mais. Hipertensão, também acompanha isso aí. E diabetes, né? E a gente pode colocar outro também, o estresse, que leva também a um dos maus dos séculos, que é falado aí, que é justamente a tal da depressão, que ela necessita de tratamento, de cuidado também. Além dos acidentes de trânsito e a violência. À medida em que as pessoas estão vivendo mais, novos problemas vão surgindo e a solução passa pelo maior engajamento social, ou seja, toda a sociedade engajada na luta contra esses problemas, na solução desses problemas, pelo menos fazendo a sua parte, já contribui. Prosseguindo, beleza? E aí nós temos algumas agendas, né? Como por exemplo a agenda de 2030, né? Que são metas aí que a ONU coloca, que a ONU tenta, né, conscientizar a população para poder chegar aí a uma vida, né, um modo de vida sustentável, um desenvolvimento sustentável aí das nações. Então olha só, no ano de 2000 foram estabelecidos 8 objetivos para o ano de 2015. Então vamos estabelecer 8 objetivos para chegar em 2015, para a gente tentar dar uma melhorada no mundo, para ter um desenvolvimento sustentável. Quais seriam eles? Olha só, denominados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Seriam eles: erradicar a pobreza extrema, né, e a fome, alcançar o ensino primário universal, desenvolvimento da educação, promover a igualdade de gênero, empoderar as mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, AIDS, né? Então isso aí também é um problema, muita gente relaxa, não,
já passou, tem remédio, tem coquetel, mas é um problema, né? E todo mundo sabe os cuidados que tem que ser feitos para poder evitar e tudo mais, e evitar um problema. A malária e outras doenças. Então, doenças transmissíveis, contagiosas e tudo mais. Esses são um dos compromissos, né, os objetivos de desenvolvimento do milênio. Garantir a sustentabilidade ambiental, desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. Essa sustentabilidade ambiental é você poder consumir aquilo que é da natureza de uma forma responsável, sem degradar o ambiente. Dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável, no tocante à vida urbana, pode-se destacar a melhoria na mobilidade urbana, na poluição sonora e atmosférica. Tudo isso aí são dos grandes centros urbanos, né? Mobilidade urbana, poluição sonora, atmosférica e tudo mais. O correto descarte de resíduos sólidos, o lixo que deve ser colocado de acordo com aquilo que ele tem a sua necessidade, né? Melhoria na eficiência energética, economia de água, entre outros aspectos que contribuem para o desenvolvimento de uma cidade sustentável. Então, são todos fatores que a gente vê. Quando a gente vê aí lixo jogado de forma irregular em vários locais aí, não sendo selecionado, né? Então, isso aí é parte de cada um, para tentar melhoria. Prosseguindo, pessoal, então essas são algumas metas da agenda, né? 2030, e aqui a gente tem também aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Vai do 1 até o 17, aí tem toda uma quantidade. Tire um print, é importante, tire um print aqui, dê uma olhadinha direitinho, que você vai ver que são vários objetivos a serem alcançados em essas metas aí, até em 2015 foi estabelecido novas metas até chegar em 2030, para uma tentativa de fazer ali, de desenvolver um desenvolvimento sustentável entre as nações. Prosseguindo, pessoal, a gente fica por aí então, acho que deu para a gente entender um pouquinho. Vou deixar mais sites para pesquisas e tudo mais, para você aprofundar nesses assuntos aí, e a gente vai continuar comentando, falando sobre esses assuntos aí no decorrer de nossas aulas. Ok? Olha só, exercício da semana passada, né? Qual a situação atual de Taiwan? Aquela parte insular ali da China, que a China não abre mão dela. Atualmente, Taiwan tem um governo eleito democraticamente, instituições independentes, moeda nacional, forças armadas, participa ativamente do comércio internacional e é membro da APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, tendo características de um Estado soberano, mas ainda não é reconhecido pela ONU e pelas principais organizações internacionais. Mantém relações diplomáticas com 26 países, geralmente esses países são os países aqui do Caribe, né? E sendo considerado pela China popular, a China continental, uma província rebelde, inalienável, ou seja, inseparável do seu território. Ok? A China considera assim. Segunda questão, compare o potencial populacional, territorial, econômico e militar entre Taiwan e China. A República da China, Taiwan, possui uma população de 22.814.636 habitantes, uma extensão territorial de 36,200 km², um produto interno bruto de 631,2 bilhões, um produto interno bruto per capita por pessoa de 27,600 e um contingente, ou seja, o número de pessoas de seu exército de 300 mil militares, soldados, né? A República Popular da China possui uma população de 1.376.049.000 habitantes, uma extensão territorial de 9.596.661 km². Né? Esse 1 km² aí, né, nem entraria aí. Um produto interno bruto de 17,63 bilhões, um produto interno bruto per capita por pessoa de 8,154. E um exército de 2.285.000 contingente militar de pessoas, de soldados. Prosseguindo, terceira questão, a partir de quando a China exerce domínio sobre Taiwan? A China exerce poder sobre Taiwan desde 1949, né, quando teve a Revolução Chinesa, né, quando os comunistas chineses, o Partido Comunista Chinês, venceram o embate contra
os nacionalistas Kuomintang, do Partido Nacional do Povo. A partir daí, eles são os membros, né, de Kuomintang, do Partido Popular Nacional, Partido Nacional do Povo, eles vão para a ilha de Taiwan e lá ficam até um certo ponto sem a interferência, né, da China, mas também ficam isolados ali, tendo que obedecer ali às ordens chinesas e tudo mais, sendo uma província rebelde. Quarta questão, quais setores que a partir de 1970, Taiwan juntamente com Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul, eles são os tigres asiáticos, como a gente falou, né? Realizou investimentos e qual o resultado de tais investimentos? Desenvolveram projetos de infraestrutura, transporte, comunicação, energia, além de financiar instalações industriais e altos investimentos em educação e qualificação profissional, resultando assim no desenvolvimento dos chamados tigres asiáticos. Prosseguindo, pessoal, não vou deixar exercício essa semana para vocês, vou deixar um pouquinho vocês livres, dêem uma olhada, refletida, meditada no que a gente falou e fica essa mensagem: a vida é um momento, é um sopro. E a gente só leva daqui o amor que deu e recebeu, a alegria, o carinho e mais nada. Um forte abraço a todos vocês, isso aqui são os nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês, uma boa semana e até a nossa próxima aula. Valeu!